Olá, está começando mais um podcast e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é sobre a inteligência emocional de Cristo. Então nós vamos falar sobre Jesus Cristo, ele que é um modelo sobre vários aspectos, né, para as nossas vidas. E nós estamos aqui hoje com o pastor Éden Lourenço, ele que pastoreia a congregação da Assembleia de Deus Ministério Santo André, no Jardim Irene. Ele é casado com a Priscila, pai de 2 filhos, a Isabela e o Rafael. Tem formação teológica pelo FATESA, onde atuou como professor. Coopera no CAPED também, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. Escritor e comentarista de revistas da EBD. Pastor, muito obrigada por estar aqui conosco, por essa conversa. Nós hoje vamos falar sobre a inteligência emocional de Cristo e eu quero já te perguntar qual que é a definição de inteligência emocional? Olá, Leia. Também quero dizer que é uma satisfação poder estar nesta conversa, nesse tempo que teremos precioso, conversando sobre a pessoa de Jesus e observando, diante de tantas qualidades, as virtudes relacionadas à inteligência emocional de Cristo. Cristo que é uma pessoa que marcou a história, marcou a humanidade, seus ensinamentos são inspiração, são transformação para muitas pessoas e marcou tão positivamente toda a humanidade, toda a sociedade, e olhar para ele, que é tão marcante, e observar. Vamos aprender muita coisa, será certamente uma conversa muito edificante, muito boa. Muito bom. E antes mesmo de entrar citar o conceito de inteligência emocional, gostaria de já deixar um versículo, que é uma base de uma orientação da palavra de Deus, que está relacionado ao que nós vamos conversar, relacionado à inteligência emocional, que está em Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Um versículo que fala de algo tão importante que deve ser guardado, protegido, deve ser tratado com todo cuidado, que é o seu coração, que é um simbolismo que se refere ao ser interior. O coração simboliza os sentimentos, pensamentos, o íntimo do ser humano. Verdade. Então a palavra de Deus vem e diz: olha, guarda o teu coração, cuida bem do que tem aí nos pensamentos, sentimentos, porque daí que procede todas as áreas da vida. Então cuida bem dessa parte. Então a palavra de Deus já nos orienta a cuidar disso. E inteligência emocional é realmente algo muito importante, tem sido muito estudado e ensinado por profissionais na área de saúde mental. E o que é inteligência emocional? É a capacidade de compreender e administrar os próprios sentimentos, a lidar com eles, a lidar com os próprios e com das outras pessoas. E isso vai trazer uma vida saudável, uma vida plena, abundante, e existem alguns pontos fundamentais relacionados à inteligência emocional, que os principais são o seu autoconhecimento, que envolve você conhecer e entender as próprias emoções. Um outro ponto fundamental é o autogerenciamento das emoções, que é o segundo passo. A partir do momento que eu conheço e sei o que eu estou sentindo e pensando, o que fazer com isso? Isso que, de repente, afetou, influenciou meus sentimentos, e agora o que fazer com isso? Então, tem que saber administrar. Então, é um ponto fundamental de inteligência emocional. Também outro ponto é a empatia, que é a capacidade de você compreender o que o outro pensa, o que o outro sente, se colocar no lugar do outro, saber lidar com o outro, observar pela ótica do outro. E um outro ponto importante, fundamental, é a habilidade social, habilidade em relacionamentos,
lidar com as outras pessoas. Existem várias instruções, ferramentas sobre o lidar. E nós vamos então observar todas elas de acordo com os acontecimentos, as passagens onde demonstram um relacionamento, uma ação, uma palavra de Jesus, e vão nos trazer luz, vão nos trazer exemplo de como ele era tão pleno e perfeito na sua inteligência emocional. Sim, nossa, muito bom. A gente observa que Jesus, ele tinha todo esse, digamos, esse pacote, né? Ele era completo nessas ferramentas. E no caso, a gente observa também o seguinte, que para se ter sucesso, digamos assim, né, tanto nos relacionamentos ou no gerenciamento, né, no caso da sua vida emocional, do seu temperamento, o seu relacionamento com a sociedade, no meio que você convive, é importante ter, então, conhecimento e entender, esses são 4 fundamentos, né, que você citou agora. E tudo isso auxilia também, no caso, no relacionamento com as pessoas, habilidade de relacionamento, essas ferramentas podem interferir? Com certeza, nós podemos observar que as pessoas em meio à sociedade são rodeadas de dificuldades por conflitos, pelas diferenças, pensamentos diferentes, temperamentos diferentes, opiniões diferentes, e saber lidar com isso não é tão fácil. É As verdade. pessoas às vezes até estudam, se formam, são inteligentes, têm às vezes um QI alto, né, o coeficiente de inteligência, é muito culto e inteligente, mas pode ter deficiência no seu coeficiente emocional, né? Às vezes o lidar com o próximo, lidar com a equipe, lidar com um amigo, lidar com um familiar, lidar com um companheiro de trabalho, então realmente afeta muito. A pessoa pode às vezes ser muito inteligente, ter uma ótima formação acadêmica, mas não saber lidar com pessoas. É verdade. Então afeta muito se ela souber lidar com pessoas. Lembrando que é importante sim a formação acadêmica, a cultura, a inteligência, a capacidade de aprender informações ou algo da sua área técnica, mas vai fazer toda a diferença. Alguém que tem o emocional equilibrado, sensato, sabe lidar, sabe ser sábio, prudente, paciente, ele sabe lidar com as pessoas, ele vai ser muito bem sucedido, ele tem uma tendência a ser muito bem sucedido em tudo que ele fizer, todo o contexto que ele tiver inserido, então faz toda a diferença ter uma inteligência emocional. É verdade. Pastor, e como que a inteligência emocional, ela se relaciona com a espiritualidade? Muitas pessoas até procuram servir a Deus, aprender a palavra de Deus, e muitas vezes se frustram por não conseguir cumprir o que é correto, o que é bíblico, qual é o comportamento cristão, muitas vezes por exemplo, algum desses pontos, né? um autocontrole, uma capacidade de fazer o bem para o outro e perdoar o outro. Às vezes ele não conseguir administrar um pensamento, um sentimento faz com que ele não cumpra o que gostaria ou deveria fazer, ou o que é melhor a fazer, não cumpre, não consegue, às vezes até se frustra. Estou tentando, mas não estou conseguindo. Eu fiz algo e desagradei a Deus, fiz algo e não estou conseguindo lidar com as pessoas. Então a sua vida espiritual vai sendo afetada, porque ele não conseguiu ainda lidar com isso, não conseguiu vencer, administrar, ter domínio sobre aquilo. E aí quando aquilo domina ele, quando aquele impulso, aquela parte do ser humano, né, carnal, aflorada, e age, faz algo, e aí ele se frustra, e aí ele não se sente bem com Deus, nem bem com o próximo, então afeta muito a vida espiritual. É verdade. Por outro lado, também eu vejo assim que a busca, né, da espiritualidade pode ajudar também no sentido, assim, porque como você comentou no início, as ferramentas, né, os fundamentos da inteligência emocional.
Por exemplo, vamos falar da autoconsciência. Então, assim, se eu tenho consciência, né, daquela emoção, colocar um exemplo, digamos, eu tenho um momento de raiva, de estresse ou algo assim. Então, eu sei que eu estou com aquele sentimento. Mas como eu vou administrar isso? Que aí vem o autogerenciamento, né, dessa situação, desse emocional. Então, a espiritualidade, se você tem consciência, você tem essas ferramentas, mas a espiritualidade vem para ajudar você a aplicar essas ferramentas, gerenciar, né, essa emoção que você precisa trabalhar. A espiritualidade vem, no caso, para auxiliar? Certamente aquela pessoa, quando tem uma vida espiritual, que ela consegue ter essa vida com Deus, essa comunhão mais dedicada, vai certamente ajudá-lo nos momentos em que ele for pressionado, onde for tentado em algo, vai ajudar ele a ter mais equilíbrio, né? Então, esse primeiro ponto, que é o autoconhecimento, é realmente isso, saber o que está sentindo, saber o que é que está ali dentro, para realmente conseguir lidar e decidir o que vai fazer com aquilo. Olha, tem algo que é uma ansiedade, uma inquietação. O que eu faço? A palavra de Deus diz que eu devo lançar sobre ele toda a ansiedade. Sim. Tem algo em alguém que me incomoda, então estou sentindo algo, mas a palavra de Deus diz que eu devo ser longano, ter paciência com a pessoa, perdoar a pessoa. Então eu vou compreender o que eu estou sentindo e eu vou, guiado pelo princípio da palavra de Deus, agir de acordo com o que é correto, que é certo. Então é conhecer e decidir corretamente o que fazer, né? Pedir essa graça de Deus para conseguir colocar em prática, né? Aí o autoconhecimento, a gente pode começar a olhar para Jesus, que ele sabia principalmente muito bem quem ele era, tinha muita convicção de si mesmo, convicção de quem ele era, pois um momento que a gente pode observar que foi muito questionado por alguns momentos de tentação, onde diziam, olha, se tu és o Filho de Deus, faça tal coisa. Use seu poder aqui transformando pedra em pão. Se você é o Filho de Deus, então se joga aqui porque vai ter um livramento para você. Mostra que você é Filho de Deus, né? E ele não caiu na pressão. Ele sabia muito bem que ele era o Filho de Deus, não precisava provar nada para ninguém, não precisava, com alguma atitude, demonstrar que ele era ouvido pelo Pai, ouvido por Deus, então ele tinha convicção de quem ele era. Então, esse autoconhecimento de também saber quem é, saber seus valores e a sua importância, vai te proteger para você não ter que mostrar para os outros, não ter que tentar construir uma imagem para os outros, ser realmente uma pessoa que você sabe o seu valor, sabe quem você é, e não precisa estar provando. O próprio Jesus Cristo, numa outra passagem, já ali na crucificação, tinha uma pessoa ao lado dele dizendo, olha, se tu és mesmo Filho de Deus, desce daí, se livra dessa situação da cruz e já livra a gente também, desce daí, prova. Então era um desafio, se você tem poder e está passando por isso, use o seu poder, desce daí, você está sendo afligido pelos soldados, por Roma, você tem poder, então mostra. Então ele foi colocado contra a parede, aí mostra o seu poder, mostra a sua força. E uma pessoa que tem convicção de quem ele é, sabe que não precisa mostrar força, não precisa mostrar poder e autoridade, ele sabe o que é certo a fazer e faz o que é correto e não age por pressões externas. Sim, verdade. Então já é uma característica já observar em Jesus. É uma vida espiritual nutrida, né? Então a vida espiritual ali desenvolvida que vai dar essa capacidade, né? Isso mesmo, pastor, de ter o senso do propósito, né? Não deixar que nada venha desviar do propósito que cada um tem. No caso de Jesus foi isso realmente, ele sofreu muitos ataques, perseguição, traição, e ainda assim ele se manteve no propósito, né? E sobre a empatia também, observando aqui os princípios de Jesus,
e até mesmo na questão de desenvolver a vida espiritual, também porque Jesus nos ensina a ter compaixão, a se colocar no lugar do outro, e ele passou muito isso nos ensinamentos, não foi? Para os discípulos e para as pessoas que o rodeavam ali. É muito bom olhar as narrativas dos evangelhos e ver ele o tempo todo agindo em favor do outro, reunindo pessoas ali em busca dele para ele curar, e ele se compadecendo e curando, ele se compadecendo e ensinando as pessoas, dando uma palavra de esperança, de ânimo, de fé, transformando elas, transformando a realidade delas. E então ele certamente tinha aquele sentimento de olhar para eles e compreender que eles precisavam de ajuda e ele ajudava. Tem um versículo que fala que ele se compadecia porque via a multidão como ovelhas sem pastor, ou seja, pessoas sem direção, sem rumo. Então ele parava e ensinava aquela multidão, dando uma direção, dando um sentido de vida, uma razão de existir. Então, ele estava assim, realmente com empatia, e aí essa empatia moveu ele a fazer algo por ela. Porque a empatia, nós podemos ter algo como sentimento, algo abstrato, né? Olha, eu sinto pelo outro. Empatia é compreender o que o outro sente, o que o outro passa, o que o outro está passando, e isso em nós deve gerar um comportamento. Eu sentir e depois eu agir. Fazer algo, eu ter uma sensação, mas isso sempre me gerar um comportamento. Todo sentimento depois vai sendo transformado em comportamento, quando é algo disciplinado se torna um estilo de vida. Então, o sentimento de empatia, então ele agia. Que nós também exercitando isso, sempre olhando para o outro, buscando entender o ponto de vista do outro, vai fazer eu ter paciência com o próximo, vai fazer eu compreender melhor o próximo, vai fazer eu imaginar a dor do outro, e aí eu vou julgar menos. E a palavra de Deus diz, para se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então eu vou sentir o que ele está passando, eu vou então ser uma pessoa que vai ser mais sensível. Então isso vai ser até uma proteção, uma blindagem para não ser egoísta, para não ser uma pessoa insensível, uma pessoa dura, uma pessoa cheia de pré-julgamentos, porque eu vou estar sempre procurando primeiro olhar pelo ponto de vista do outro. Então é interessante que Jesus, o tempo todo, todas as atitudes dele, ele estava sempre ensinando alguma coisa, ele não perdia a oportunidade de ensinar algo, né? Assim, o tempo ali dos discípulos com Jesus era aproveitado 100%. E aí, sobre a questão da empatia, tem aquela situação da mulher com fluxo de sangue, que quando naquele momento ali, os discípulos, eles, na cabeça deles, talvez eles tenham pensado, essa mulher está atrapalhando, está gritando, mestre, como que você fala que alguém te tocou? Olha o tanto de gente que tem aqui te pressionando, né, tal. Mas Jesus, ele para naquele momento, então ele vê a necessidade daquela mulher, embora ali os outros de repente não tenham dado tanta importância, até mesmo os discípulos, mas naquele momento ele para e ali já sai mais uma lição sobre a empatia também, né, pastor? Naquele momento. Verdade, até discípulos, aprendizes de Jesus, por muitas vezes não ainda tinham entendido o valor de cada pessoa e às vezes, essa está incomodando, esse outro cego atrás está gritando atrás de nós, esse outro aqui é leproso, não podemos chegar perto, é uma enfermidade contagiosa. Eles então tinham barreiras, mas Jesus sempre abria acesso, abria oportunidade, abria chance, parava e atendia. Então mostrou que ele tinha essa empatia, e a base para a empatia sempre é o amor. A essência dele é amor, a nossa essência tem que ser amor. Quanto mais preenchidos de amor vamos ter essa empatia, ter essa qualidade. Sim. Pastor, e assim, nós podemos observar que Jesus, ele tinha um autogerenciamento das emoções dele, assim, exemplar, porque em alguns momentos ele estava vivendo uma situação tão conturbada e ainda assim ele mantinha a calma, ele passava seus ensinamentos. Então assim, ele
passou por traições, perseguições, e vários episódios na Bíblia, a gente observa que ele, se fosse um de nós, assim, de repente nós teríamos perdido as estribeiras mesmo, né? Porque, por exemplo, tem uma passagem de João, ali quando ele chega para aquele jantar com os discípulos, né? E aquela semana tinha sido muito conturbada para Jesus. Vários episódios aconteceram. No jantar ali ele já sabia, né, que seria traído. Ele estava ali com o traidor, inclusive. Então isso realmente poderia ter trazido um estresse. Acredito que trouxe, né, um estresse para Jesus. E aquela semana foi uma semana bastante confusa. Teve o episódio lá do templo, onde ele se estressou ali no templo, teve a entrada, e ainda assim, depois, né, com todo esse contexto, ele chega ali no jantar e os discípulos estão tudo ali parados, né, esperando alguém fazer alguma coisa, e a gente vê que ele ainda assim, ele mesmo, né, levanta. Então naquele momento que ele levanta, não chega o criado ali para lavar os pés de ninguém, e nenhum discípulo também, né, se predispôs a levantar e fazer algo. Todos estavam aguardando alguém chegar, e ele levanta, né, e tira a capa, né. Então ele sendo mestre, né, ainda assim, com toda aquela situação estressante, ele levanta, tira a capa, ele pega a toalha, e ali ele começa a se colocar no lugar de servo para novamente dar uma lição aos discípulos. Verdade, é muito interessante ver esse equilíbrio de Jesus, como bem comentado, essa semana antecedente à sua morte foi realmente muito tensa, muitos acontecimentos, e principalmente sabendo que tinha um dos discípulos, cujo ele investiu tempo, ele ensinou, estava instruindo aquela equipe, formando aquela equipe, e ele sabia que havia um que estava já negociando a entrega para os romanos, entregando ele para a morte. Verdade. Né? Então, por algumas moedas de prata, ele ia entregá-lo à morte, estava ali junto com ele. Então, eu e você provavelmente não teríamos essa mesma calma que ele teve de estar junto com ele, no meio dos demais, naquela ceia, aquele último jantar. E então ele demonstra para nós algo muito importante, que ele tinha domínio da situação. Ele tinha tudo sob controle. Sim. Não estava desesperado, não estava sem saber o que fazer. Não, ele realmente sabia que havia um traidor, e o outro sendo mal não mudou a essência dele em ser bom. É verdade. Quando depois o traidor veio para entregá-lo, veio com um beijo no rosto, ele calmamente o chamou de amigo. Né? Para que vieste, amigo? Então chamou ele de amigo, teve essa serenidade, essa calma diante de alguém que estava o traindo, de continuar tratando bem. Então ele demonstrou o tempo todo ter um equilíbrio, porque ele era perseguido, ele era rejeitado em alguns lugares, ele era ofendido por fariseus, religiosos da época, por ciúme, inveja dele. Então ele foi muito perseguido por muitos, mesmo assim ele mantinha o seu foco, que ele tinha uma missão a cumprir, ele iria dar continuidade, nada ia para ele, que é outra qualidade, né, que é o senso de propósito. Então algo que viesse contra ele para o ferir, para o deixar talvez chateado, triste, ele não se abatia por aquilo e continuava no seu propósito. Quando ele estava em direção a Jerusalém, sabia que lá estavam querendo tramar para pegar ele, prender, matar, e talvez muitos de nós poderíamos, se eu sei que tem algo contra mim lá na frente, eu não vou evitar. O ser humano evitar dor, evitar problema, evitar coisas graves, mas ele, sabendo que a missão dele era ir até lá, a missão dele era ir para aquele lugar, mesmo que tivesse que enfrentar a prisão e tudo mais. Então, o senso de propósito, o que vale mais? Eu estar bem ou eu enfrentar algo porque tem um plano maior, um propósito maior? Então, esse senso de propósito é algo muito importante, faz parte da inteligência emocional. Porque muitos fogem. Algo ali vai ser difícil, então não vou. O próximo projeto, eu não sei
o quanto eu vou ter de dificuldade, de sofrimento para realizar aquilo, então não vou dar início nesse projeto. Essa oportunidade, eu não vou porque é muito difícil, é uma situação muito desafiadora e não vai. Então, assim, o senso de propósito deve nos mover a agir, a ir para frente, mesmo que ali na frente mesmo vai ter um risco. Do medo, né, da incerteza, do risco. Alguma coisa que vai ser incerta, mas eu vou enfrentar, eu vou encarar. Então, Jesus mostrou isso, que ele tinha determinado viver a missão para a qual ele nasceu. Então, ele ia adiante. Ele mostrou equilíbrio várias vezes, como, por exemplo, também quando ele foi preso e foi apresentado diante do governador, e o governador questionando, perguntando, e ele ali não se preocupou em desesperadamente tentar se defender. Verdade. Ele ficou quieto. E o governador achou estranho, mas você não vai se defender, eu tenho poder para te soltar. E ele sabia que tudo estava ali dentro de um plano, então ele respondeu, olha, nenhum poder teria de você sobre mim se não fosse do alto te dado. Ele tinha convicção de que alguém estava com alguma influência sobre a vida dele por uma permissão divina. Sim. Então, ele, com esse entendimento, ele mantinha-se em paz. Então ele tinha esse equilíbrio todo. E aí, muito bem observado que nessa semana tensa, sendo traído, sendo vendido, ele para ensinar, para continuar formando seus discípulos. E traz essa grande lição maravilhosa, que é ensinar eles a servir. Ensinar eles que, independente de função, porque ele sendo mestre, fez a função do mais simples, que era geralmente um escravo, um funcionário mais simples da casa que lavava os pés dos convidados. Sim. Então ele sendo mestre, abaixou para fazer a função simples, ensinando para nós, olha, independente da função, independente da posição, do status, da condição social, sirva as pessoas, sirva no ambiente que você estiver, faça o bem para o próximo, faça as coisas acontecerem. Ele fez com que o bem-estar estivesse ali, geral sobre todos. Ele fez o que estava faltando, o que precisava ser feito. Então ele mostrou ali também a lição de liderança. Ele estava formando os discípulos para serem seus líderes. Enquanto a visão comum é de que um líder é o que está acima no comando, apenas dando ordem, comandos, e os outros que o sirvam, os outros que o obedeçam, ele inverte a lógica, traz esse grande conceito de liderança, que é a visão hoje moderna que se tem de liderança. O líder é o que faz a equipe prosseguir, dá condições, prepara e auxilia para que a equipe funcione, tenha uma direção. Então ele ensinou que liderança é servir. Então ele, mesmo com tamanha tensão sobre ele, pressão, ameaça de morte, ele para e continua ensinando seus discípulos, né? É a liderança que ensina fazendo, né? E outra coisa interessante aí, pastor, também, é a questão do equilíbrio de Jesus em relação a manter ali a equipe, de certa forma, sem levar todo esse conflito que acontecia com ele, na mente dele, ele não transmitir isso para a equipe, porque isso aí é até uma lição para líderes, né? Porque de repente o líder, ele tá um pastor, né, por exemplo, ou um líder, seja numa empresa, né, no meio ali onde convivemos, mas às vezes o líder está passando por uma situação conturbada, né, consigo mesmo, com estresse ali emocional, e esse equilíbrio de Jesus de não passar esse sentimento também, esse estresse, e contaminar ali a equipe dele, né? Então ele soube gerenciar isso muito bem também, né? Verdade, importante ter esse filtro, né? Até onde compartilhar com o outro, quem pode ouvir, quem pode suportar aquilo, quem está preparado para ouvir aquilo, quem pode ajudar em alguma coisa também ou não, porque não adianta sair falando, compartilhando para quem não está preparado para ajudar, para auxiliar. Então ele realmente tinha esse filtro, segurar com ele e continuar ensinando sem demonstrar insegurança. Então ele tinha realmente muita segurança, tinha muita firmeza, tinha muito equilíbrio, tinha muita paz em si mesmo, tinha muita firmeza, que é a qualidade também de resiliência. Vem uma pressão forte e ele permanece no seu formato original, no seu plano original. Então vem algo que era para bater e ele fica firme, algo que era para derrubar, ele está firme, né? Muitos
que não tiverem esse equilíbrio vão explodir facilmente. É verdade. Por exemplo, Moisés foi se esgotando emocionalmente com tamanha quantidade de situações, as pessoas reclamando, murmuravam no caminho no deserto, ao ponto de ter um momento onde ele, de tão nervoso, explodiu de raiva, feriu a rocha, bateu, explodiu de ira e passou do seu limite de equilíbrio, né? Então, nos mostrando que se a pessoa não tiver esse filtro, esse equilíbrio, ela pode em algum momento explodir. Então é um cuidado muito importante que devemos ter com o esgotamento, né? Como se nós tivéssemos uma balança positiva e negativa. Vem algo no nosso dia a dia que suga a nossa paz, nossa energia, nosso bem-estar, nossa saúde mental, é algo negativo na balança. Aí vem outra, mais um negativo, vem outro problema, vem outra notícia ruim, vem outra perseguição, vem tanta coisa ruim. Se eu não equilibrar essa balança com algo bom, eu vou estar sendo cada dia esvaziado de paciência, como se fosse uma bateria acabando, e isso vai acabar, um momento vai explodir. Sim. Então tem que saber o quê? Recarregar, eu tenho que parar, eu tenho que me reservar, tenho que parar e buscar a Deus em oração, preencher meus pensamentos, meditando, por exemplo, na palavra de Deus, que vai renovando palavras de fé, de ânimo, de esperança. Eu renovar essa energia, esse lado positivo, do que ficar dando lugar somente ao negativo, né? Então, Jesus mostrou que diante de tudo isso ele tinha esse equilíbrio, filtrava e não despejou na equipe nem em ninguém, né? Então, o que refletia também na habilidade dele social, né, que é uma das ferramentas da inteligência emocional, essa habilidade que Jesus tinha, né, social, que refletia também no relacionamento, né? Verdade. É um pilar fundamental de inteligência emocional, ter essa sabedoria em administrar seus relacionamentos, né? Habilidade social. É importantíssimo. E Jesus, então, com sua equipe, ele demonstrava o seu empenho com o crescimento deles. Ele chamou eles desde o começo, estava investindo neles, seu ensinamento, sua dedicação, seu amor, para o crescimento deles, formando eles, formando pessoas que seriam os que iam dar continuidade no seu ensino. Então ele olhava sempre com o olhar de dar o crescimento, ensinar algo para eles. Então vinham lições no dia a dia, lições práticas, quando tinha problemas entre eles, e aí Jesus de alguma maneira criativa resolvia. Sim. Como certa vez estavam entre eles separadamente debatendo quem era mais importante, quem seria o maior entre eles. Aí Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse, quem quiser ser o maior no reino, seja igual a essa criança, seja o menor, né? Então estava ensinando. Então Jesus sempre ali, em relacionamentos, fez aquele empenho de conceder crescimento para eles, o avanço deles. Jesus também sabia lidar tanto com a multidão como o individual, né? Então, na habilidade social é importante saber a importância disso, da atenção individual, a atenção individualizada, pois Jesus tinha lá milhares de pessoas o seguindo, o admirando, querendo estar perto dele, mas tinha um momento que ele despedia todo mundo e se reservava com seus discípulos mais próximos, que era a sua equipe sendo formada. E mesmo assim, além daquela equipe, tinha momentos que pessoas desconhecidas, pessoas de fora, pessoa anônima, que ele parou e deu atenção para uma pessoa. Para uma só. Né? Por exemplo, aquela mulher samaritana que ele, no caminho de viagem, parou, ela estava num poço, ele conversou com ela, haviam várias barreiras, pois era de outra cultura, era de outro povo, um povo inimigo dos judeus, que era a forma que Jesus estava, a vestimenta de um judeu, e homem e mulher tinham várias barreiras para que ele não se aproximasse. Mesmo assim ele foi, se aproximou, conversou, teve um acesso pouco a pouco na vida dela, e aí transformou a vida dela, mudou a vida dela, tanto que ela saiu alegre, contando, chamando mais pessoas para conhecer ele. Então ele sabia dar atenção, e nós devemos ter esse cuidado. Eu sei entrar e sair, lidar com um monte de gente, mas se tiver uma pessoa precisando de atenção, eu sei dar essa atenção, parar para ouvir, dar o que eu tenho de melhor, que é o tempo, ouvir, dar uma palavra de ânimo, dar um conselho, dar um abraço. Isso é importantíssimo. E, inclusive, ali entre os discípulos também, porque cada discípulo ali tinha um temperamento diferente. E Jesus sabia como tratar com cada um deles, dar esse tratamento individualizado.
excelente na comunicação, e tem o exemplo até do próprio Pedro, né? Que ele teve que tratar ali individualmente, mesmo depois de ter sido negado, né, por Pedro, ele vai ali e dá esse tratamento especial. Realmente com Pedro a gente vê muita coisa interessante. Pedro é aquele mais impulsivo, aquele mais falador, comunicativo. Pedro tomava iniciativa, às vezes errado, e Jesus então teve que exercer muita paciência com Pedro. Sim. Teve que ensinar muitas vezes Pedro, repreender algumas vezes Pedro. Tinha coisas boas em Pedro, e de repente mostrava alguma parte ruim que precisava ser corrigida, aperfeiçoada. Então Jesus mostrou a longanimidade, paciência, o perdão, porque Pedro, ao negar 3 vezes, dizendo que não conhecia Jesus por causa daquela pressão das pessoas ao redor, prenderam Jesus e todo mundo ali questionando ele no medo, ele na insegurança, ele naquela situação constrangedora negou e achou que tinha sido o fim dele. Tanto que ele saiu amargurado, chorou muito, foi embora, iria voltar para a sua vida antiga, que era pescar. Sim. Voltou para a pescaria, ou seja, deixando para trás o chamado de ser um discípulo, um apóstolo de Jesus, e voltou para a sua vida comum. Mas mesmo assim Jesus apareceu, foi lá na beira daquele lugar onde ele estava, chamou ele, conversou com ele, deu oportunidade, perguntou se ele amava a Jesus, então deu chance, deu oportunidade. Nesse momento, então, realmente Jesus estava ali administrando essa situação de Pedro, porque de repente ele podia se sentir ali, né, culpado, e aquilo poderia atrapalhá-lo nesse momento. Então, nesse momento, quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Jesus estava trabalhando ali individualmente com Pedro. Com certeza estava ajudando Pedro a ser sarado por dentro. Sim. Pedro havia negado 3 vezes, e Jesus por 3 vezes pergunta, você me ama? Então, da mesma forma que em algum momento ele disse que não conhecia, agora vai ter a chance de dizer sim, eu amo. Segunda, terceira vez, dando uma oportunidade de consertar o erro. Então devemos aprender com Jesus que uma pessoa de inteligência emocional é aquela pessoa que dá oportunidade para o outro. É verdade. Que vai compreender o erro do outro, e se o outro estiver aberto para ser ajudado, dar essa ajuda, dar a oportunidade de não descartar pessoas. Exato. Jesus podia olhar para a multidão, olha, tem milhares de seguidores. Pedro falhou? Eu vou trocar, pego outro, põe no lugar e pronto, né? Mas pessoas não se trocam assim, pessoas têm um valor. Jesus mostrou que tem valor e foi lá falar com Pedro e deu chance. E Pedro foi um grande líder da igreja primitiva, valeu a pena investir e dar chance para ele. É verdade. E me lembrei agora também de Tomé, como assim, a questão de Jesus com cada um, ele ter essa forma específica, porque Tomé também, que a gente tem ele como aquela pessoa que era mais difícil de crer, não precisava ver realmente, e ali quando Jesus aparece para os discípulos, né, e que Tomé realmente presencia, né, Jesus ali ressuscitado, ele ainda quis ter certeza, mas Jesus já sabendo de como Tomé era, e aí ele comunica, né? Ele se comunica com Tomé de forma que Tomé também creia que Jesus estava ali ressuscitado, né? Sim, então são características diferentes. Tomé, outro tipo de fraqueza, outro tipo de erro. Jesus foi lá, se apresentou para ele, deu oportunidade para ele, nos ensinando que podemos olhar para as pessoas, que todos vão ter erros, dificuldades, fragilidades, mas devemos nos alinhar com as pessoas, dar chance. E Jesus, sim, na sua comunicação também é admirável, porque ele sempre foi muito claro, tinha uma comunicação acolhedora, confortadora, uma comunicação objetiva, mostrando que era necessário tomar um posicionamento, crer nele, acreditar no reino. Então a comunicação trazia para a ação, comunicação que era bem clara no que ele queria. Então ele colocava, olha, as condições para ser um seguidor é isso, negar a si mesmo, carregar a cruz e me seguir. Então ele deixava claro qual que era o requisito, o que era necessário. Então na comunicação a gente olha para ele e aprende, comunicação de alguém que tem inteligência emocional é deixar as coisas claras.
um relacionamento, o que se espera do outro, qual o objetivo, o que quer, qual o limite, para não ter problemas e frustrações depois. Em equipe também o objetivo é esse, a função é essa, o que vamos realizar é isso. Então essa comunicação clara faz com que as pessoas ao redor estejam direcionadas e todos estejam no objetivo comum, no mesmo propósito. Sim, tanto que quando Jesus começa a falar ali que as coisas ficariam bastante complicadas, né? E que algumas pessoas não aceitavam e de repente, não, tá ficando muito difícil, começaram a se afastar. E aí Jesus pergunta, né, até mesmo para os discípulos, e vocês vão embora também? Se quiser, é assim mesmo que vai ser. Se vocês quiserem, podem ir embora também. Então Jesus, ele não se preocupava assim em ficar preso, né? Eu vou falar algo que agrade todo mundo para que eles fiquem ao meu redor e não me deixem. Não, ele falava a verdade, então ele tinha essa maturidade, essa convicção, né, realmente essa certeza, né, de falar a verdade sempre, né? Sim, que é a comunicação. Nós falamos sobre conforto e consolo, mas também sobre firmeza e verdade. Então, o que era necessário falar, olha, tem uma verdade aqui dura, mas é uma realidade que precisam ouvir. Ele falava, trazia. E aí teve esse ensinamento nesse episódio onde muitos acharam difícil, olha, ele colocou muitas condições aqui para seguir ele, para fazer parte dos que seguem, e aí muitos recuando, e ele ao fazer isso, ao olhar para os discípulos e dizer, vocês também querem ir embora, querem ficar, mostra que ele tinha uma plena liberdade de não estar aprisionado a demasiadamente se sentir preso a alguém. Já explico o porquê. Tem pessoas que podem se acostumar tanto, amar tanto alguém, que quando essa pessoa sai da vida dela, ela não consegue mais viver, ela está tão presa ali que a ausência daquela pessoa que um dia decide ir embora, decide deixar um relacionamento, muda de lugar e deixa a sua vida, é uma pessoa que gosta muito, melhor amigo, namorado, namorada. Existem relacionamentos ali que são bons, mas um dia, algum momento na vida acontece de deixar, de partir. Tem pessoas que não conseguem lidar com isso, com a perda, não conseguem lidar com um abandono, uma rejeição, não conseguem lidar com alguém virou as costas e foi embora e deixou a sua vida. Jesus mostrou que ele estava pronto, quer seguir? Vem. Ele quer que siga, ele prefere que siga, ele ama a todos, mas se alguém não quis, decidiu não acompanhar ele, era livre, vocês não querem, vocês decidem. Então, devemos também estar tão bem conosco, tão bem emocionalmente, ao ponto de não ficar sofrendo demais por causa de outras pessoas, não estar preso, mas estar livre. Se alguém saiu da vida, você pode sentir, ter aquela tristeza momentânea, sentir aquela falta por um tempo, mas não parar sua vida, parar seu sentido, sua razão de viver por conta disso. Então ele tinha essa liberdade, não estava preso, não estava algemado. E aí dá para puxar um outro ponto também relacionado a isso, é que assim, Jesus ele estava atento, né, ao que estava acontecendo ali ao redor dele, ao que as pessoas pensavam dele, ao que as pessoas falavam dele. Ele chegou a perguntar, né, para os discípulos, e o que dizem de mim, né? Então ele estava sempre atento nessa situação também, o que estão falando de mim, atento de repente a ciladas, falsidade, né, contra ele. A gente enxerga no Jesus como um amor perfeito, a bondade. Muitos podem se confundir e achar que ele não tinha percepção de malícia, de compreender o que é ruim. Teve realmente muitos momentos em que ele percebeu ao redor aquelas pessoas que vinham com cilado, com armadilha, até na boca para fora, falando bem, bom mestre, mas a pergunta era capciosa, era para colocar ele num estreito, era para fazer ele ficar mal com alguém. Se ele respondesse errado, ele ia ficar mal visto pelos demais. Verdade. Então, muitas vezes tentavam encurralar ele. Então ele tinha essa percepção, ele era prudente, ele era inteligente, ele era atento, ele sabia quando alguém vinha com malícia. E então ele muitas vezes repreendia os fariseus, muitas vezes ele contornava com uma resposta diferente que eles não esperavam e saía ali daquela cilada. Então ele era muito inteligente. Então ele avaliava todo ao redor e fazia com que ele sabia entrar e sair em qualquer lugar.
Quando queriam bem, ele estava lá. Quando queriam mal, ele sabia, percebia. Então nós também, como pessoas que precisamos estar com uma inteligência emocional, é saber lidar com a oposição, com quem é contra, com quem é falso, com quem é malicioso. Faz parte desse mundo que vivemos, lidar com isso também. É verdade, muito bom. Pastor, outra coisa, Jesus, ele também passou esses ensinamentos, né, de como você desenvolver essa inteligência emocional por parábolas. Você pode citar alguma ou algumas parábolas que Jesus tenha passado esse ensinamento? Jesus, o mestre por excelência, ensinou tanta coisa interessante por diversas parábolas, né? Figura de linguagem, fazendo com que fosse mais fácil a compreensão dos ouvintes, né? E tem algumas sim que entram e citam algo da parte emocional, né? Uma delas, por exemplo, a parábola dos talentos, onde diz que um homem muito rico que tinha seus empregados, deixou para cada um deles um valor alto, um valor financeiro, que era para eles negociarem. E um deles pegou aquele valor, negociou e multiplicou aquele valor. E aí a história continua citando um outro que multiplicou mais ainda, uma quantidade muito maior e deu muito resultado. E aí o terceiro, ele não fez nada. Ele pegou aquele valor, ficou com medo de como seria tratado, como seria a prestação de conta, queria tomar bronca do seu patrão e guardou aquilo, não fez nada. Verdade. E aí a parábola prossegue, Jesus contando que esse senhor voltou e foi ter a prestação de contas com cada um deles, elogiando os que trabalharam, embora foi um resultado médio, ou aquele outro que o resultado foi muito, o senhor elogiou, e aí foi perguntar para o outro o que ele tinha feito, e o outro, olha, eu tive medo. Pelo medo, eu guardei aqui, não fiz nada. Mostrando o quê? Um sentimento de medo é um neutralizador. Ele paralisa. A pessoa com medo, a pessoa não faz nada, não produz. Então aquele homem foi repreendido pelo seu patrão, ficou de fora, não entrou para comemoração, para viver a prosperidade com o seu patrão. E muitas pessoas também têm a sua vida paralisada por medo. Sim, não enfrentam um novo desafio, uma nova oportunidade, um novo relacionamento, um chamado de fazer algo para Deus, porque fica com medo, mas se der errado, mas eu não sei fazer, mas eu não sou tão bom, ou eu me comparo com outros e olhando outros faz muito bem, eu ainda não sei, então eu não vou fazer. E se der errado, e qual vai ser a consequência? E pensa tanto e isso traz medo. Sim. E é o não saber gerenciar. Não saber gerenciar o medo faz você parar. É verdade. Então é uma parábola. Eu me lembrei de uma outra, ali do filho pródigo, que ali tem 3 situações. O pai, né, o filho pródigo que sai de casa e o irmão que fica. Então, são 3 situações diferentes de lidar com a inteligência emocional, autoconsciência, né? Gerenciar isso, o que fazer com essa emoção, né? Temos um jovem, né, o filho pródigo, que, pelo seu excesso de confiança, eu me viro sozinho, né, se arrisca, se aventura, erra, perde tudo, sofre. Mas ele tem depois algo positivo, ele reconhece que está errado, lembra da casa do seu pai que era muito melhor, muito boa, e toma uma atitude, decide retornar lá e pedir desculpa para ter a oportunidade de pelo menos ser um empregado lá. Então a gente vê alguém que mostra o arrependimento, essa autoconsciência de que ele está errado, mostra ele agindo, olha, eu vou fazer alguma coisa, eu vou até lá pedir desculpa. Então alguém que realmente, após o erro, soube retornar, soube acertar. Né? A pessoa pode errar e de repente ficar tão aprofundada e depressiva, eu errei, minha vida não faz sentido. Não se levantar mais, né? Aí a pessoa se entrega a vício e perde a sua vida, sendo que poderia parar e retornar. Né? O pai tinha feito muitas coisas boas, porque com certeza diz que ele se lembrou da casa do seu pai, então tinha boas memórias, né? Que é uma lição boa para famílias, né? Ter boas memórias em família que faz alguém um dia ter falta disso. Foi lá longe, mas lembrou, olha, que boa memória que eu tenho lá, tem recordação boa lá na casa do meu pai, eu vou voltar. Né? É algo muito bom, ele volta. O pai, nós enxergamos
a pessoa que tem realmente uma sabedoria, uma inteligência emocional, porque recebeu o filho, perdoou o filho, deu chance para o filho, deu oportunidade para o filho, se alegrou pela volta do filho, né? E outro, que é o irmão que havia ficado, mostra outro sentimento ruim, sentimento negativo, verdade. né? O ciúme, a falta de perdão, aquele monte de sentimento ruim que ele não soube administrar. Olha, eu tô aqui e o meu irmão foi embora, gastou tudo, voltou, tá tendo festa para ele, não para mim. O pai recebeu ele, o pai deu chance para ele. Então, que sentimento ruim. Então, devemos sempre vigiar com o tipo de sentimento que nós temos. Verdade. Se alguém está sendo celebrado, eu não tenho sentimento ruim de ele estar sendo celebrado, independente de algum erro. Então, aquele irmão que ficou lá mostra que o perigo de não dominar emoções pode fazer ele ter atitudes erradas, porque esse irmão mais velho, na parábola, ele decide ir embora. Ele fala, mas recebeu ele, eu vou embora, e saiu. Sim. Então, olha, quem iria errar agora na vida seria esse filho por ciúme, por não entender e não perdoar o irmão, né? Mas diz a parábola que o pai foi muito sábio, que foi muito bem, que diz que ele sai do ambiente de festa e vai falar com outro filho, conversa com outro filho. Então ele ali administra conflito, que é uma outra situação importante em relacionamentos, administrar conflitos. Tem um filho que voltou arrependido e o outro filho que agora está emburrado, está nervoso. Duas situações que ele precisou administrar. Ele vai lá conversar com o filho, conversa com esse outro filho, mostra o outro lado, o outro ponto de vista, explicar, olha, nosso amado tinha se perdido, era como se estivesse morto e reviveu, devemos nos alegrar. Então ele mostra outro ponto de vista, abre a visão, abre o entendimento de quem está lá chateado. Muito bom. A inteligência emocional nos ajuda nisso, em conflitos, relacionamentos, alguém que está com a visão fechada. Sim. Quem tem uma percepção melhor, uma empatia, ir lá e mostrar outro ponto de vista, mostrar uma visão mais equilibrada das coisas, mais sensata. E aí aquele outro irmão retornou. Então ele foi bem sucedido, esse pai foi um bom administrador de conflitos. E você falou agora, pastor, sobre empatia, me fez lembrar do bom samaritano, da parábola do bom samaritano, né? E ali Jesus trouxe uma lição de empatia também, né? Uma lição também muito profunda. Jesus conta daquele homem que, voltando no caminho, foi assaltado, espancado e deixado à beira do caminho, sangrando, quase morrendo, à beira da morte. E aí passa alguém, olha, passa de largo e não para atender, passa um segundo. Essas pessoas são religiosas, são sacerdotes, conhecem a teoria da lei, mas não praticaram. E aí Jesus prossegue a parábola dizendo que um outro, que era samaritano, que é um povo inimigo daqueles que estavam ouvindo a parábola judeu, e aquele homem atende, presta socorro, dá assistência, carrega ele, se compromete com ele, diz que vai voltar para ver como ele está. Então mostra realmente a empatia, a misericórdia, o olhar de esperança, porque estava quase morto, mas estava vivo ainda, então tem chance de viver, vamos fazer alguma coisa. É verdade. Nos ensinando a nunca olhar para alguém e já ter uma tendência pessimista. Alguém está tão ruim, daí é para pior, daí vai afundar, daí não sai, desse fundo de poço não dá para se levantar. Um pouquinho de vida que tinha esperança, aquele homem parou e ajudou. Assim como nós devemos olhar para alguém e falar, mas ele está muito mal, mas tem chance. Vamos tentar, vamos orar, vamos aconselhar, vamos incentivar, vamos estar ao lado, dando uma chance, uma oportunidade. Você vê que assim, a inteligência emocional nos faz tomar decisões que de repente vão influenciar em toda a nossa vida, né? O que vai acontecer no futuro e tudo. Porque no caso, né, lá do filho pródigo, realmente, naquele momento ele viu a situação miserável que ele estava e ele poderia continuar lá, mas aí ele resolveu voltar para a casa do pai, né? E isso vai influenciar a nossa vida, sim. Eu estava aqui pensando, por exemplo, sobre Saul, porque Saul, se ele tivesse, né, essas habilidades, se ele tivesse aplicado essas habilidades,
ele teria teria decisões diferentes, porque Saul, por causa dos ciúmes, né, que ele teve ali de Davi, ele acaba que, em vez de governar, ele ocupa a vida dele só em perseguir Davi, né? Então, ele, na verdade, é um exemplo do que a gente não deve fazer, não é verdade? É uma pessoa que realmente deixou um péssimo exemplo. Foi, né? Escolhido ali, teve uma oportunidade de ser ungido rei de Israel, mas logo o ciúme aflorou de tal maneira, porque Davi venceu e ficou conhecido entre as pessoas. Davi venceu, Davi é valente. E ele, com aquele ciúme tão ferrenho, ficou determinado a acabar com Davi, perseguir Davi. Então mostra que realmente alguém pode perder o foco, a razão de viver, de existir, dos seus planos, dos seus projetos, porque está tão incomodado com o outro. Eu quero derrubar o outro, eu quero prejudicar o outro, eu quero me vingar daquele ali que me fez algum mal, né? E realmente isso é algo muito maléfico que destrói a vida da pessoa e deve se filtrar. Todo mau sentimento deve ser filtrado. Olha, eu estou sentindo algo ruim, então que eu preciso perdoar. Estou sentindo algo ruim, é porque eu fui ferido, está virando amargura, eu preciso entregar, pôr para fora, eu preciso ter alguém ao meu lado para me ajudar, preciso falar com Deus, entregar para Ele me ajudar, de alguma forma tratar isso, para não viver uma vida doentia. Sim, e nos dias de hoje, pastor, como aplicar a inteligência emocional? Que nós vivemos, parece que a cada dia, cada ano que passa e conforme os tempos vão seguindo, é muito difícil, né, na vida moderna, né, a gente enfrentar essas conturbações emocionais, né? Como que os ensinamentos de Jesus nos ensinam, são tempos trabalhosos, na nossa vida moderna. São tempos desafiadores. Sim. A maldade se multiplica, o estresse também se multiplica por tamanha correria, muita informação, muita coisa ruim ao redor. Então realmente devemos ter um filtro, primeiramente, sabendo ter esse filtro em nosso viver, para que não deixe entrar tudo. Filtrar realmente o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu creio, filtrar o que eu recebo, o que eu descarto da minha vida. Esse é um ponto importante. Olhar para Jesus como exemplo, para que a gente possa se imaginar no meio das situações. Olha, essa situação que veio contra mim, ou que eu estou no meio, como Jesus agiria, como Jesus faria, qual o exemplo que Ele deixou para eu saber o que é melhor a fazer. Algo importante, olhar para Jesus como referência. Olhar para a palavra de Deus é um terceiro ponto. Se eu me alimento da palavra de Deus, das instruções, que é um manual para todos os aspectos da vida, eu vou ter uma saída para qualquer tipo de situação, né? O que a palavra de Deus me diz sobre determinado assunto, sobre determinada área, e ela vai ter uma direção sempre, né? E olhar para Jesus, a gente vai ver Ele que mesmo que a gente passe por momentos até difíceis, né? Porque Ele mostra que Ele passou até por um momento de estresse forte, estresse extremo. Então eu devo olhar para Ele, que eu vou aprender a lidar com muitas coisas, e até se eu chegar no nível extremo, algo muito forte, a dor muito forte, algo que machucou muito, algo que doeu demais, a gente olhar para Jesus e ver como Ele agiu. Porque na noite da sua crucificação, se aproximando daquele momento de maior dor, Ele realmente passou por agonia, passou por algo intenso. Aí diz a Bíblia que Ele foi orar, foi falar com o Pai, foi entregar tudo que Ele estava passando. Diz também que Ele chamou 3 amigos dos mais próximos para estar com Ele, né? Para estar naquele momento de oração. E ali começou a ficar tão tenso que começou a sair gotas de sangue, né, da sua testa, tamanho a sua pressão emocional ali, né, atingindo até o físico dele, né? Do interior emocional passou para o físico, é verdade. Tamanho estresse, então afetou já o seu corpo, então estava em um momento extremo. E a gente deve olhar para Ele e aprender várias lições, né, que devemos primeiro buscar refúgio. Se é algo maior do que eu, então vou buscar em algo que é maior que eu,
em alguém que é Deus. Ele foi orar, foi falar com o Pai. Sim, nesse sentido aí, até te interrompendo um minutinho, mas assim, nós podemos observar então estratégias para desenvolver a inteligência emocional através dos princípios de Jesus Cristo? Olhar para os atos dele e perceber que ele soube sair cada situação. Foi no estresse, então ele recorreu, ele pediu os seus companheiros, então ele agiu de uma forma. Outras pressões, ele respondeu com convicção. Outras pressões, ele demonstrou que o amor, ele, colocando em prática, ele estava fazendo o que é correto. Sim. Outros momentos ele mostrou que a resistência, muita coisa contra ele resistindo, ele aguentando. Então, olhar para ele são lições, são estratégias que a gente realmente aprende, né? A gente olha para ele e vê, fala, se ele enfrentou tudo isso, ele diz na palavra que nós devemos olhar para ele, né, que ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então ele já deixou a vida dele como referência, olha, vou ter muita aflição, uns mais, outros menos, né, depende da sua vida, seu chamado, seu contexto, lugar onde está, mas olha, a referência é ele conseguiu vencer, e fica a referência para nós vencermos também. Sim, é verdade. E existem, pastor, assim, aplicações práticas, né, rotinas práticas para se desenvolver, né, o lado espiritual, fortalecer o lado espiritual, de forma a poder gerenciar melhor, né, essas emoções do nosso dia a dia. Jesus tinha a prática de orar, orava muito. Jesus de vez em quando se retirava para ter momentos a só, então ele se recolhia, ele tinha um momento consigo mesmo, um momento orando, ele meditava na palavra, porque frequentemente ele estava com as escrituras, conhecia as escrituras, declarava as escrituras, então a palavra de Deus é um alimento nutriente do nosso ser interior para estar fortalecido com as verdades, com as orientações, com o consolo da palavra de Deus. Então, essa prática de oração, prática de meditação na palavra, prática de se retirar do convívio para ter a sua privacidade, para se recarregar, isso é bom, né? Então, antes de repente, chegar algum momento de estresse, de problema que vai me desafiar emocionalmente, se eu já estou bem, se eu já me cuido, se eu já tenho uma vida espiritual, uma saúde mental equilibrada, uma vida sábia, equilibrada, eu já vou estar melhor preparado para aquilo. É verdade. Quando vier, já estou melhor, né? É verdade. Que uma das cartas fala sobre estar revestido para o dia mau. Quer dizer, quando chegar o dia mau, antes eu já estou revestido, já estou fortalecido. Sim, com certeza, já ter uma reserva, né, espiritual, inclusive. Para que, primeiro, a gente não tenha a ilusão de que, agora que eu estou aprendendo sobre inteligência emocional, não vou ter problema, não vou sofrer, eu vou saber lidar. O que vier, eu vou saber lidar, não vou sofrer. Não é isso. Porque realmente vai ter momento que vai te trazer tristeza, vai ter situação que vai te trazer um estresse, vai ter algo que vai te ferir por dentro, mas devemos saber lidar com isso, enfrentar isso, como gerenciar isso, como administrar isso, vai ter a dor e como lidar com essa dor, vai ter uma tristeza e como lidar com a tristeza, vai ter uma decepção e como lidar com ela. Então é lidar com isso, porque as situações ruins existirão. Sim. E assim, na verdade, nós vamos passar por todas essas situações. E Jesus deixou pra gente o exemplo, porque assim, como homem, ele passou por todas essas situações, né, de adversidade, enfrentou falsidade, nós falamos no início que ele enfrentou traições, né, então ele foi confrontado emocionalmente o tempo todo, né, e ainda assim ele transmitiu para nós ensinamentos de forma que nós pudéssemos saber o que fazer, ter ferramentas para lidar com essas situações e a gente seguir adiante no nosso propósito, né? Isso é muito importante e é isso que realmente a gente aprende com o Senhor Jesus. Eu gostaria de te perguntar se você gostaria de fazer alguma consideração, né? A gente já está aqui terminando a nossa conversa, alguma consideração que você queira fazer, fica à vontade, pastor. Gostaria de
reforçar que todos esses pontos são importantíssimos nós começarmos a observar em nós mesmos, a dar uma atenção, a partir do momento que a gente conhece autoconhecimento, eu vou me compreender melhor. Quais são as minhas fraquezas? Quais os meus limites? O que eu preciso trabalhar para desenvolver e melhorar nisso? Né? De repente, algum aspecto, alguém olha, mas paciência, eu sei que está pouco ali, eu preciso melhorar, né? Perdão, eu preciso melhorar. Sim. A empatia, eu estou um pouco insensível, estou percebendo isso, eu melhorar. Então, observar isso, se conhecer melhor para melhorar, para administrar melhor. Olha, já passei por algumas situações que eu acho que eu não fui tão bem porque eu explodi, eu estourei, eu me afastei demais, eu fiquei marcado demais, me fechei demais, fiquei amargurado demais. Olha, situações que me afetaram muito. Então, tirar alguma lição para o que eu posso fazer numa próxima vez? Como eu vou lidar melhor com isso? Como eu vou então já estar preparado antes para isso? Para não se decepcionar, não frustrar, não me abater demais. Então, entender tudo isso para aplicar melhor em nossas vidas e olhar, olha, Jesus deixou exemplo para que a gente, seguindo ele, a gente possa vencer, sim, é possível vencer. Vencer vai vir diversas situações e devemos estar preparados para vencer todas elas. Então, você melhor no conhecer a si mesmo, você melhor no gerenciamento das emoções, você melhor em empatia, você melhor nos relacionamentos sociais, porque não posso me isolar, me fechar, eu vou precisar em todo lugar, todo tempo me relacionar, então eu preciso melhorar nisso. Então, observar todos esses pontos e trazer para si mesmo. Olha, o nível perfeito é Jesus. Falta quanto? Estou muito longe, então vou me esforçar para melhorar e ficar mais parecido com ele. Muito bom, a gente se conhecer, né, e buscar em Jesus, né, o que fazer com essas emoções, né, o que podemos melhorar. Isso tudo nós temos na palavra de Deus e também fortalecer o nosso espiritual, o nosso lado espiritual, né, que isso é muito importante. Como você bem colocou, nós fazermos essa reserva, né, essa reserva espiritual e também de conhecimento da palavra de Deus, para que no dia mais complicado nós tenhamos força e sabedoria, né, para lidarmos com essas situações adversas. Muito bom, pastor, nossa conversa. Eu quero te agradecer, né, foi muito bom, nós aprendemos bastante aqui com você e falando, né, sobre esse exemplo que nós temos perfeito, que é Jesus. Muito obrigada. Eu quero convidar vocês que estão nos assistindo a se inscrever no nosso canal, compartilhar esse podcast e nós teremos mais episódios muito interessantes nos próximos dias aí. Até a próxima!